Deus seja louvado. Amém. Damos início a este santo culto de adoração ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Deus que abençoe grandemente a todos nós. Quero saudar o povo de Deus com a santa paz de Deus, no grato amor do Senhor Jesus. Amém. Deus que abençoe. Vamos cultuar a Deus então mais essa noite, buscando a sua doce presença junto de nós. É necessário que o nosso coração esteja voltado para Deus, que nós possamos em todo tempo clamar ao Senhor, pedindo a Ele
que faça em nós a sua boa vontade, que cumpra em nós o seu querer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos adorar ao Senhor, pedindo que o seu Espírito esteja sobre nós com graça, poder e virtude. Tenho certeza que tudo o que nos falta será suprido pelo nosso Deus. Vamos começar louvando a Deus com o cântico 298, 298. Glória a Deus. Oh
Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o cântico 419. Se nós andarmos em obediência à palavra do Senhor Jesus, de Deus teremos grande recompensa, tesouro na mansão de luz. Jesus Cristo, nosso Mestre celestial, nos ensina a sã doutrina desta graça divina. Se nós seguirmos sempre os conselhos ensinados pelo nosso Deus, em breve todos nós iremos vê-lo no seu trono eternal do céu. Jesus Cristo, nosso Mestre celestial, nos ensina a sã doutrina desta graça divina. Cristo fomos todos escolhidos para termos vida eterna. Dos jovens e também dos pequeninos, é dos tais o reino celestial. Jesus Cristo, nosso Mestre celestial, nos ensina desta graça divina. Glória a Deus. Vamos, amados irmãos e irmãs, buscar a Deus em santa oração. Apresentaremos ao Senhor os pedidos de oração da nossa irmandade por tribulações, causas, enfermidades, viagens, acidentados, famílias e testemunhados. Oraremos por todos os que estão hospitalizados, pelos que trabalham na área da saúde, outros na área dos transportes, aos governantes da nossa nação, que estão cada um na atribuição do seu trabalho. Entendemos que estão fazendo o melhor para o nosso bem-estar, para o bem-estar da nossa nação. Que Deus abençoe, que Deus possa libertar-nos desta grande enfermidade que tem trazido tanta desolação aqui no Brasil. Confortar os corações das famílias que perderam seus entes queridos. Sabemos que essa separação é duríssima, difícil, porém o Senhor é poderoso para fazer obra, para abençoar e fechar essas feridas dos corações, coisa que só Deus, da sua infinita grandeza e misericórdia, poderá fazer. Pediremos a Deus nessa noite que nos envie do céu o conselho da sua santa palavra, que o Senhor fale conosco,
e nos ajude a em tudo glorificar o seu santo e poderoso nome. Vamos todos juntos, ajoelhados em comunhão, buscar a Deus na oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, diante da Tua santa presença, nós dobramos o nosso joelho para Te agradecer por este santo culto que foi aberto em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Cremos que o Senhor está aqui junto de nós com a Tua presença e com a virtude do Teu Espírito Santo. No outro tempo não tínhamos esse direito, mas nos foram abertas as portas do céu. E nós, Senhor, temos recebido essa graça de Deus, esse amor, essa bondade, essa misericórdia, de maneira que o nosso ser tem sido invadido pela Tua bondade. Senhor, Te damos graça, porque em todo momento o Teu Espírito Santo tem sido consolador, tem nos ajudado, mostrado-nos qual o melhor caminho a seguir, para que não nos desviemos. Glória ao nome do Senhor. E da Tua justiça, bendito seja Deus, ó Pai de amor e graça e poder infinitos. Senhor, vem nessa noite visitar os nossos corações com a Tua presença. Vem, Senhor, encher o nosso ser das armaduras celestiais. Nos vem, Senhor, mostrando o que é a Tua vontade na nossa vida, para que nós possamos, ó Senhor maravilhoso, dar um bom e fiel testemunho da Tua graça maravilhosa. Senhor, toma nas Tuas mãos os pedidos de oração da Tua igreja, para que, Senhor, possamos também em tudo glorificar o Teu santo nome. Senhor eterno, Rei da glória, poderoso e justo, vem, Senhor, visitando os nossos corações, retirando de nós, ó Deus, toda inquietação, toda preocupação, dando-nos um espírito quieto e sossegado, para não desanimarmos na fé que nos foi dada. Senhor, abre os nossos corações para as coisas de Deus, abre o nosso espírito para as coisas do céu também, ó Pai. Senhor eterno, Rei da glória, ajuda, Senhor, que a nossa irmandade que está nos acompanhando possa compreender que esse é um culto de adoração a Deus, possam temer ao Senhor, respeitar, ó Pai, e com amor, com misericórdia, glorificar o Teu santo nome, esperando que o Senhor possa abrir as portas no momento certo na nossa vida. Toma nas Tuas mãos, Senhor, os médicos, os enfermeiros, os da área da saúde, da segurança pública, dos transportes. Toma na Tua mão, Senhor, o ministério da Tua obra. Abençoa nosso irmão N, nosso ancião daqui, a minha vida também. Senhor, temos árdua missão agora. Nos ajuda, nos fortalece e nos une mais e mais no Teu Espírito por amor do Teu nome. Ó Pai poderoso e justo, Senhor, vem ajudando, fortalecendo os nossos corações, para em tudo fazermos a Tua santa vontade. Senhor, nos abençoe e nos guarda. Senhor eterno, nos anime, nos alegra pela alegria que vem do céu. Se tem alguém, Senhor, triste, em depressão, preocupado com alguma coisa, repreende esse mal dessa vida no nome do Senhor Jesus. E nos dá graça, Pai, de confiar, de descansar no nosso Deus. Manda-nos a Tua palavra e fala com as nossas almas por amor do Teu nome. Ministra em nós a Tua boa vontade. Senhor, que nós possamos sempre crer na Tua doce palavra, pois dela, Senhor, vem o que há de melhor para a nossa alma e para o nosso coração. Assim, ó Deus, pedimos as Tuas bênçãos maravilhosas, por elas Te somos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o Filho do Teu amor, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Santo Deus, glória a Deus. Irmãos, os nossos cultos são realizados todos os dias às 20 horas pelo nosso canal CCA Alphaville Lives e pela nossa página no Facebook CCA Alphaville. Nos próximos dias
será transmitido por mais dois meios de comunicação. Pela página oficial, CCA Alphaville CCA Oficial, e pelo canal no YouTube, CCA Oficial. Então, serão 2 canais no YouTube e 2 páginas. Tá bem? A Irmandade, se inscreva e esteja junto de nós. Aqui do meu lado esquerdo, direito para vocês, tem um QR Code do nosso WhatsApp, para vocês que querem entrar no grupo do Clamor da Madrugada, que querem falar conosco, aponte a câmera do seu celular, adicione o nosso contato e nos chame, que alguém vai te passar o link ou vai responder as dúvidas que os irmãos possam vir a ter, quais congregações mais próximas da sua casa, alguma informação que os irmãos venham precisar, um pedido de oração, é só apontar para esse QR Code, que os irmãos, então, receberão a nossa informação, terão as nossas respostas daquilo que vocês precisarem. Tá bem, amados? Acho que de aviso é só, né? Nas terças-feiras, nós temos culto também às 14 horas, e aos domingos, às 10 da manhã e também às 8 da noite, tá bom? Não esqueçam de sempre congregar junto de nós. Independente da volta dos cultos ou não presenciais, quando isso acontecer, os cultos online permanecerão sendo realizados. Tá bem, queridos? Vamos louvar ao Senhor com o cântico 448. 448. Tua face adorada, almejamos ver, Senhor, na cidade adornada de riqueza e amor. Confiemos em Deus, Ele é o nosso Pai. Ele ama os seus e ao céu levá-los vai, com cuidados paternais. Ele nos defenderá. Oh, amemos com fervor nosso Deus Criador. As riquezas excelentes desejamos, ó Senhor, desfrutar eternamente na mansão de esplendor. Confiemos em Deus, Ele é o nosso Pai. Ele ama os seus e ao céu levá-los vai, com cuidados paternais. Ele nos defenderá. Oh, amemos com fervor ao nosso Deus Criador.
Vamos aguardar a palavra do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Vamos ler, amados irmãos, a palavra do Senhor no Santo Evangelho escrito por João, no capítulo 12. Onde diz: Maria unge com unguento os pés de Jesus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Os irmãos veem que coisa interessante. Em todo momento que nós nos dispusermos a fazer alguma coisa para Deus, haverá alguém para reprovar, para criticar, apontar e assim por diante. Até porque é muito mais fácil criticar do que fazer, mais fácil apontar do que entender, relevar e perdoar. Ao longo da nossa vida, isso se aplica na nossa vida espiritual e na nossa vida material. Vamos lembrar rapidamente de Mefibosete. Deus deu no batismo essa palavra domingo passado, lá em Araçoiaba da Serra. Aquela mulher, aquela serva, aquela criada que o carregava no colo, nos seus braços, e o deixou cair de maneira que ele ficou aleijado, ficou paralítico, ela estava tentando livrar de morrer, porque a sua casa estava sendo toda morta, desolada por um ataque dos inimigos. Se nós olharmos pelo fato dela ter caído com ele, é displicente, é irresponsável, não teve cuidado, que mais adjetivo pejorativo nós podemos dar a ela? Mas se nós nos lembrarmos que ela estava também arriscando a sua vida para livrar a vida dele,
nós então agradeceríamos a essa mulher e diríamos muito obrigado por ter salvo a vida dele. Se seus pais ficassem vivos, certamente assim fariam. Então toda a história tem dois lados. E o Senhor disse na sua palavra: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Não esperemos, irmãos, que as pessoas aprovem 100% as nossas ações. Esse culto aqui é exemplo disso, o culto dos nossos irmãos da CCB também. Há quem goste, há quem reprove. Se faz é porque faz, se não faz é porque não faz. Por isso que nós temos que ter sempre uma boa consciência. Uma boa consciência. De ter a certeza de fazer as coisas acertadas por Deus. Senhor, estou fazendo isso impulsionado pelo Teu Espírito Santo. Guia-me, ajuda-me e fortaleça-me. E vai adiante, irmão, sem olhar para a esquerda nem para a direita. Faça o que Deus te der de fazer. A palavra diz: aquele que olha o vento nunca semeará. E quem olha o tempo nunca cegará. Em cada momento vai aparecer uma dificuldade. Em cada momento vai aparecer uma barreira que pode parecer a mim, a você, intransponível. Você será atacado e pode parecer que esse ataque te seja indefensável, mas creia no Senhor, porque a palavra de Deus te é escudo e broquel. A palavra de Deus é o alimento que te dará força para seguir avante nos objetivos que Deus tem colocado no teu coração. Glória ao nome do Senhor. Então, quando nós podemos tomar conselho, nós podemos tomar uma opinião, um contraponto, uma observação, um alerta. Nós temos recebido vários questionamentos por conta como fica a nossa igreja agora, com a saída dos irmãos, e muitos dão conselho, muitos dão parecer, muitos acham como deve ser, e nós ouvimos a todos com humildade e vamos ponderando, não tem problema. Vamos ponderando, com calma, nós não temos pressa. O governo da obra é do Senhor. Mas isso também é na nossa vida. A pessoa abre um negócio, um comércio, tem sempre alguém que fala: mas isso aí não vende nada. Outro vai dizer: nossa, mas você tinha que ter aberto do outro lado da rua. Puxa vida, tinha que ter sido no outro bairro, mas hoje não é um bom dia, você tem que ir tal dia. Se você não confiar no teu bom senso, no seu instinto, você vai sempre ficar dependente daquilo que os outros acham para a tua vida. E o Senhor, não sei, irmão, é Deus que dá a palavra. E o Senhor pergunta a todos nós essa noite: você já decidiu um momento para você tomar a direção da tua vida? Se vai é porque vai, se fica é porque fica, se fala porque fala, se não fala porque não fala. Nunca vai estar bom. Mas a tua consciência deve valer por 1000 testemunhas. Ao olhar para você, você deve dizer: sinto-me em paz com aquilo que Deus tem me dado de fazer. Sinto-me em paz com o que Deus me tem preparado de fazer. Eu estou em paz. Calamassania, e anda lamassuia, canta lamachia lá, salaia. Sinto Deus falando comigo por essa palavra. Irmãos, não olhemos para a esquerda nem para a direita. O que Deus nos der de fazer, façamos. E nós ainda temos que ponderar se essas sugestões, se esses conselhos são bons. Vemos aqui esse exemplo. Maria foi ungir os pés do Senhor na melhor das intenções, e era um óleo aromático, nardo puro, caríssimo. E Judas então disse: nossa, por que foi gastar com isso? Por que não vendeu e deu-se aos pobres esse dinheiro? Então, se alguém olha com um olhar de quem não sabe da história, nossa, olha, você vê a preocupação dele? Que maravilha, preocupado com os pobres. Estava preocupado consigo, porque mais adiante alguém disse: não, ele não disse isso pelo cuidado. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tinha dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha bolsa, e tirava ali o que se lançava. O que ali se lançava, ele pegava, afanava. Tinha boa intenção, e se ela então deixa de fazer o que se propôs a fazer, seguindo esse conselho que parecia tão bom, irmão, que Deus te dê firmeza de seguir os teus instintos, o intuito que Deus te pôs no coração. O Senhor que te confirma, é o Senhor que te fortalece e te levará até o fim. Não tome conselho com ninguém a não ser com o teu Deus.
Senão você vai ficar num círculo vicioso, dependente dos outros, do que os outros querem, do que os outros acham, e a sua vida não se desenvolve nem na vida pessoal, nem na vida material. Eu fiquei 18 anos longe da escola. Fiz o ensino médio e larguei mão. Vou contar isso para os irmãos verem uma coisa. Havia me esquecido da escola. Me animei, falei, vou fazer faculdade. Tem uma perto aqui, no Alphaville, perto de casa, vou fazer. Fui lá, fiz o vestibular, mas, irmão, sem nenhuma pretensão, 18 anos sem pegar no caderno, 17 anos. Aí fiz o vestibular, falei, se a bolsa for boa, se eu conseguir um desconto legal, eu faço. Deus foi bom, irmão. Deus foi maravilhoso, consegui 70% de desconto. Falei, glória a Deus, vou fazer. Com fé também se faz as coisas. E uns diziam, nossa, mas depois de tanto tempo, mas louva a Deus pela minha esposa. Não, meu bem, faça, Deus é contigo, vai dar tudo certo. Pediram a documentação. E eu havia me esquecido que faltava uma eliminação de matérias do ensino médio que eu tinha deixado. E havia me esquecido que no começo do ano tinha feito uma inscrição para uma prova que elimina essa matéria. Não peguei num caderno, não peguei num livro, estou pondo uma gravata para sair para o culto, eram umas 10:50, a prova começava às 9:30, para vir para o culto domingo de manhã aqui no Alphaville, minha esposa falou, escuta, você não vai fazer a sua prova lá das matérias? Porque senão eu não podia me inscrever na faculdade. Falei, vou, mas falta muito tempo. Ela falou, falta 1h10, falta muito tempo. Tem misericórdia, é hoje. E corre daqui, liga para o irmão N, pelo amor de Deus, irmão N, irmão, vai no culto? Vou, irmão, não vou poder ir no culto, tenho que fazer uma prova. E, irmão, não peguei numa caneta, irmão, esqueci completamente para estudar. Ele veio atender o culto, a irmandade aqui no culto, eu fazendo a prova, pedindo oração. Irmãos, vamos orar pelo irmão Rodrigo, que ele foi fazer uma prova e não estudou, irmão. Só Deus para ter misericórdia. Eu ali, Senhor, sê comigo. Eu vou tentar. Já está inscrito, o máximo que vai acontecer é eu não passar. Eu acho que a nota, eu não me lembro, irmão, acho que a nota máxima era 200 para cada matéria, nas pontuações que eles fazem lá, eu realmente não lembro. Eu sei que Deus foi bom, que eu tirei 160 numa e 170 na outra. E estou lá, fiz o meu primeiro semestre na faculdade já, e ainda, por graça de Deus, me esforcei. Na faculdade me esforcei bastante. Por graça de Deus, encerrei meu semestre com média 9,2. Falei, Deus do céu, Deus é comigo. Agora estou acreditando, é capaz de eu acreditar que eu sou inteligente. Se abusar, eu acredito, irmão. Então, irmãos, glória a Deus, siga os seus instintos. O que você se propuser a fazer, faz. Bom, olha outro exemplo, Noé, fazendo a arca, as pessoas, não tem cabimento o tamanho de uma estrutura dessa, não é? Como que você vai pôr isso no mar? Você está fazendo na terra seca? Falou, não, vai encher aqui d'água. Mas quem te falou isso? Não, Deus falou comigo. Foram 50 anos, irmãos, construindo ela. De opiniões contrárias, de desânimos. Vamos imaginar, a Bíblia conta em 2, 3, 4 capítulos. Você fala, nossa, que maravilha, irmão, é muito tempo. Mesmo os 40 dias. Mas ele sentia-se confirmado por Deus, ele sentia-se mandado por Deus, é como uma missão na obra de Deus, é como alguma coisa na nossa família. Sinta-se confirmado por Deus, é um casamento, está confirmado, estão os dois de acordo, vai em nome do Senhor Jesus. Onde come um, come dois. Aguarda um pouquinho para ter filhinho, espera uns 4, 5 anos aí, se curtam bastante, aproveitem, se conheçam bem os defeitos, se ajustem bem. Irmão Samuel sempre contava para nós, eu não me lembro qual dos dois, mas um dos dois, ele e a irmã Loide, um não comia carne, o outro não comia legume, era uma coisa difícil. Agora todos os dois comem carne e legume, já passaram 40 anos, não é? 42, 43 anos de casado. As coisas vão se acertando. A irmã Dani e eu vamos caminhando para 20 já. As coisas vão se acertando. A gente vai se adequando, se ajudando, cedendo. Olha quanta coisa bonita Deus está dando na palavra. Mas o importante é você acreditar nos teus sonhos.
acreditar nos teus propósitos. Muitas coisas nós atribuímos a Deus. Deus, faça por mim. Deus, fala comigo. Deus, irmão, a palavra é uma instrução, a palavra é algo que vem, irmãos, o Espírito que Deus manda pela palavra é para fortalecer aquilo que já nasceu nos nossos corações. Nós ficamos parecendo, irmão, alienados, e o objetivo da palavra não é nos alienar, é nos impulsionar, nos fazer crescer. Eu só viro daqui para lá se a palavra para lá, daqui para lá se a palavra falar, daqui para lá. Então você fica dependente, isso acaba interferindo no teu livre-arbítrio. Essa não é a função da palavra, não é fazer de você um robô, a palavra não é um controle remoto. A palavra de Deus é um espírito excelente, que enche nosso coração de graça, de ânimo, de alegria, de bem-estar, de coragem. Bendito seja o nome do Senhor. E a igreja de Deus precisa compreender a palavra, e no demais, palavra por palavra, você tem na sua casa. Tem a Bíblia Sagrada, que é vida para todo aquele que a lê, que busca nela conhecimento. Examinai as Escrituras para que possa dela adquirir conhecimento. O mesmo Deus que fala comigo, fala contigo. Cuidado, irmãos. E é nessas indecisões, nesses momentos que nós variamos, que nós hesitamos em crer, que o adversário entra. Então começa a interferir na nossa fé, começa a interferir, nos põe indecisos, nos põe amedrontados, nos faz ficar, irmãos, com medo das coisas, e aí a pessoa não cresce, às vezes perde uma grande oportunidade no negócio, às vezes perde uma grande oportunidade de uma reconciliação. Eu não vou falar com ele, porque vai que ele briga comigo. Brigar por brigar, você já brigou. Se for lá ele brigar de novo, vai ter 2 brigas, tá bom? O pior você já sabe. Imagina um vendedor que sai de casa todo dia com um não. Hoje eu não vou vender. Mas para não vender, você não precisa nem sair de casa, é só ficar em casa. Não vai vender mesmo. Mas ele sai para vender. Ele sai para conseguir o pão de cada dia. Irmãos, essa mulher tinha algo no seu coração, e ela fez o que Deus pôs no coração. E quando depois, e mesmo ouvindo esse conselho de preocupação, que nós sabemos então depois, que não era de Judas, depois o Senhor vem e respondeu: irmão, no final da tua missão, Deus vai responder tudo. Disse Jesus: deixa, para o dia da minha sepultura ela guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. O Senhor confirmou. Fique em paz, irmão. O ancião não entende o que você está fazendo? Às vezes um conservo não entende, um amigo não entende, a esposa. Vai firme no Senhor, sempre pelo caminho da paz. Lá na frente Deus te justificará. Você não precisa brigar para que as pessoas acreditem nos seus sonhos. A pessoa precisa acreditar naquilo que eu estou empreendendo. Creia você, é o bastante. Vê se não é pedir a alguém: olha, fica aqui vendo eu construir a arca, me dá apoio moral. Nós sabemos que é muito importante quando você tem alguém que te incentiva. Sonho que se sonha sozinho é mais triste, não é? De fato. Mas quando não tem remédio, já está remediado. Se você não conseguiu o apoio que você esperava, receba nessa noite o apoio de Jesus Cristo. E daí a mulher? O apoio do Senhor, que aquele que te pôs no coração um bom desejo, te levará até o fim. Quando éramos ainda da outra igreja, eu tocava acordeon lá, música oficializada, toquei a vida toda, e nós tínhamos um ancião mais velho da cidade, o saudoso irmão Macedo, Benedito Luiz Macedo, de Caraguá. Ele tinha 87 anos, ele era pernambucano, mas veio para São Paulo, um homem muito bom, um homem da cor negra. Ele um dia me falou: Rodrigo, pois não, irmão Dito, a gente chama ele de irmão Dito, Benedito Macedo, chama Dito Macedo. Pois não, irmão Dito. Rapaz, eu tenho um sonho de aprender a tocar acordeon. Irmão Dito, mas o senhor é ancião desde 78. Eu já era antigo no ministério. Mas eu tenho vontade. Falei: então vamos aprender, vamos arrumar uma sanfona para o irmão Macedo. Aí vai daqui, vai de lá, arrumamos um acordeon para ele. Eu ia toda semana na casa dele dar aula. Começou o Bona, pegou o instrumento, e eu tive a alegria de sentar do lado do irmão Macedo e nós tocar um culto inteiro, vários cultos juntos. Às vezes eu chegava, ele já era bem velhinho, eu chegava na igreja, ele virava para trás aqui do banco do ministério, dava tchau assim, eu fazia assim para ele falava: eu vou aí. Eu falava: tá bom. Ele levantava com aquela dificuldade, sentava do meu lado e ficava vendo eu tocar. Às vezes ele tocava no teclado, eu tocava nos baixos. Que gostoso, que saudade do irmão Macedo. Já dormiu no Senhor.
Tocou, foi oficializado e deu um exemplo para nós, para os jovens, para os músicos, que quando a gente quer, a gente consegue. Ele era um excelente músico? Não era, tadinho, 87 anos, mas não desistiu. A gente marcava os hinos, chegava lá, ele tinha estudado com aquela luta, quando ia tocar nos ensaios, a gente só viu o barulhinho dos baixos, ele procurando nos dedos lá os baixos para ajeitar a mãozinha e tocava, irmão. Nas limitações dele, mas tocava. E aquilo trazia alegria. Nós temos um ancião que é músico. Aí irmão Zezinho, que era um pouco mais novo, irmão Zezinho foi ordenado em 81, levantava, atender o culto, e ele tocava sanfona do nosso lado, lá da orquestra, mas era bom, irmão, mas era bom na central, aquela igreja grandona, e aí a aula de música ferveu pelo exemplo dele. Irmão, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da palavra de Deus, eu me sinto autorizado para te incentivar, para te colocar ânimo, em nome de Jesus, receba força, meu irmão, receba força, minha irmã, e vai adiante nos teus projetos, vai adiante naquilo que Deus te pôs no coração. Esse desejo é bom, esse desejo vem de Deus, este negócio vem de Deus. Tem coisas que passam na nossa frente, as oportunidades, e por hesitar, por não confiar no Senhor que habita em nós, nós perdemos chances, irmãos, de ser felizes, perdemos chances de ser bem-sucedidos, e assim por diante. De um bom negócio, de um bom encontro, de uma boa amizade, que vai produzir lá na frente uma amizade ainda melhor, não sabemos, meu irmão, entre a nossa própria irmandade, relacione-se entre a irmandade, procure contatos, fale dos teus negócios, fale dos teus serviços, e nasce aqui entre nós uma coisa boa para você, irmão, para você, minha irmã, ou até mesmo no teu trabalho. Tem um processo seletivo lá para um gerente, tem empresas que têm aquele plano de carreira, que você vai graduando, vai crescendo, isso é muito bom para a empresa, muito melhor para você. Em vez de pegar um gerente de fora, se candidate à vaga, faça um curso para aquela área, faça uma faculdade. Irmão, mas eu já tenho idade, e daí, irmão? Minha avó foi aprender a escrever com mais de 70 anos. A gente dava aula para ela, Otacília Teles Fagundes, e ela lá com aquela luta, escrevia 20 vezes o nominho dela. Precisa ver a alegria dela quando ela assinou o primeiro cheque. Conseguiu. Era a caligrafia mais linda do mundo, mas era o nome dela, ninguém podia dizer que não foi ela que escreveu. Glória a Deus! E assim, irmãos, Deus quer colocar em nós um espírito destemido, não um espírito displicente e irresponsável. Eu vou tentar, se der, deu. Não. Não é assim. Deus quer pôr em você uma consciência, assim como as coisas de Deus. Às vezes nós deixamos de ser bênção na vida dos outros, alguma coisa que Deus manda fazer, alguma coisa que Deus põe no coração para nós ajudarmos, participarmos, e depois a gente lá na frente vai descobrir, está vendo, Deus queria se usar de mim, eu fui negligente, fica aquele sentimento ruim, de culpa, de omissão. Muitas vezes você vai tentar fazer e vai errar. Aliás, perdoe-me te elucidar que, na grande maioria das vezes, pode ser que você erre. Mas não se esqueça que existe uma diferença de errar por tentar fazer, de bom sentimento e bom coração, e existe errar por omissão. É a história dos 10 talentos. Senhor, bem sabia o que tinha que tu eras um homem duro, justo, e que ia querer o que é teu de volta, e assim, sabe? Então peguei o teu talento e escondi na terra, toma aqui o que é teu. É bem verdade que aquele que tinha 5, se tentando granjear tivesse perdido, Senhor, perdi tudo, mas olha, fiz isso, tenho certeza que Deus o aprovaria. Na pessoa de Jesus, está certo. Você tentou. Sendo sincero, porque a Deus ninguém engana. É isso que nós temos que entender. Não é, Senhor, eu fiz tudo o que podia. Deus olha no nosso coração e fala, é óbvio que você não fez. Você está falando da boca para fora. Eu te conheço de dentro para fora, não da boca para fora. E ela massa lá. Irmãos, então, quando nós alcançamos essa proximidade com o Senhor, quando nós entendemos melhor os planos de Deus na nossa vida, o que a palavra fala? De abrir os nossos olhos espirituais. Abrir os nossos ouvidos espirituais, o mundo, os elementos, os espíritos, enfim, que estão à nossa volta, falam, bons, ruins, anjos, espíritos contrários, e nós vamos apurando a nossa sensibilidade espiritual,
E também vamos apurando a nossa carnalidade, aonde ela interfere na nossa espiritualidade. Ó, até aqui é carne, daqui para cá é espírito. Ah, Senhor, eu sei que isso aqui vem de Deus, isso aqui não vem de Deus, preciso me policiar. Às vezes eu estou tomado por uma razão e tenho certeza de que eu devo agir de acordo com aquela minha razão. Aí vem o Espírito Santo que está em mim, meu servo. Por certo que você acha que está, tu estás errado, humilha-te. E às vezes até contrariado temos que fazer. Quantas vezes você já não ouviu essa voz interior falando em você? E depois lá na frente, você percebeu que se tivesse ouvido você não teria sofrido. Quero dizer uma coisa aos homens casados que estão assistindo esse culto nesse momento. Ouça a tua esposa. Não tem essa história, o homem que mulher manda não é homem. Isso é de uma ignorância, irmão. E nem vice-versa. Quem manda em ninguém não é bicho? Você não tem dono? Não tem coleira? Ouça a tua esposa. Depois da tua mãe, vai ser difícil uma mulher te amar mais do que ela, hein? Nem a tua própria filha. Te falo por experiência própria. Não sei se você sabe, eu também tenho uma esposa. E 2 filhas meninas. E 2 meninos, um está com Deus. Ouça a tua esposa. Ela está na segurança do teu lar, ou mesmo uma irmã que trabalhe, mas a mulher ela é muito mais ativa do que nós. Ela trabalha dentro e trabalha fora de casa. Você chega em casa, está de folga, sábado e domingo, ela está trabalhando para dar folga para você. Ouça. Elas são sensíveis, elas captam as coisas, principalmente se for uma mulher de oração, como é minha esposa. Aí você ouça 2 vezes. Já falei para ela, meu bem, quem dera um dia você pregasse a palavra, mas ela com aquele acanhamento dela, já pedi milhares de vezes para ela vir aqui para a Irmandade conhecer, ela fez aquele vídeo na época da Santa Ceia lá com a Helena, com muito custo, ainda ficou brava, disse que não faz mais nunca, que ela é muito, muito acanhada, as crianças também são, eles não gostam de aparecer. Ouça, irmão, pelo menos pondere, tenha a humildade de pelo menos ouvir. Se não te servir, você deixa de lado. Não diga nada, mas deixa de lado. Mas siga os teus instintos. Siga o que Deus tem colocado no teu coração de bom. O que Deus tem forjado em você de bom é para o teu crescimento espiritual, para a tua vida espiritual, para a tua carreira espiritual, para a tua carreira material. Às vezes a tua casa está sofrendo alguma desolação, porque não houve um conselho, porque não houve uma orientação, e vai, irmão, um abismo chama outro abismo, irmãos. Um abismo chama outro abismo. Por favor, irmão. Seja humilde, minha irmã. Ouça um pouquinho mais. Para isso Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. Falar é prata, ouvir é ouro. A palavra diz, seja pronto a ouvir e tardio no falar. Ouça. E quando você tiver certeza no que vai falar, ouça de novo. Espera mais um pouco. A vida vai te mostrar isso ao longo dos anos. À medida que pode ver que a pessoa de idade fala pouco. Quanto mais idade, mais retraído. Aconteceu uma coisa muito engraçada que vem a calhar. Eu estava com o nosso irmão ancião aqui de Sorocaba, essa semana nós fomos almoçar juntos e o pai dele estava junto de nós. Ele estava com o pai, depois eu me juntei a eles. Entrei no carro, saudei os 2, nós vamos almoçar aqui perto da igreja. E o pai dele me respondeu, amém. Paz de Deus, amém. E ele ali quietinho no canto dele, eu falando com o irmão, Humbertinho, ancião de Sorocaba, de Votorantim. E as poucas palavras que eu dirigi ao pai dele, me respondeu com muita gentileza, mas nada dele, não me conhece, não sabe quem é. Aí nós almoçamos, papeamos depois do almoço, aí ele papiou, conversou, ele é músico há 60 anos, falou da orquestra, de como era, papapá, levou umas 2 horas para ele baixar a guarda. Deixa eu ver quem que é esse caboclo primeiro, certo? Ele pensou. Para ver o que sai da boca dele. Me ouviu, pesou, falou, é bom, não é? Mas dá para pelo menos dar atenção para ele, falando de mim, né? Aí depois o Humbertinho falou, o pai falou que quer fazer um almoço em casa, para você almoçar lá, conhecer a minha mãe. Glória a Deus, consegui ganhar um amigo. Está vendo, irmão? Então a vida nos vai ensinando que se nós seguimos os nossos instintos, sendo eles impulsionados por Deus, então antes de seguir o instinto, você vai aprender a ter uma sensibilidade espiritual. Sabe como é que consegue? Joelho no chão, oração,
aprendendo com os teus erros, fazendo um arquivo na tua memória das vezes que você foi intransigente e não obteve sucesso, e das vezes que você foi humilde e obteve sucesso, vai fazendo a prova dos 9, e vai tirando uma média e falando, agora eu já sei como eu devo seguir. Se eu andar até 100 por hora, o carro faz tanto com 1 litro de gasolina, se eu andar 140, ele faz outro tanto, é evidente. Tem mais subida, tem mais descida, eu vou economizar no pedágio, mas vou andar 100 km a mais, não vai valer a pena, sabe? Ponderar, decidir, acreditar no que você decidiu e fazer. Se de tudo não der certo, da próxima vez você já sabe como que vai ser. Glória ao nome do Senhor. Então receba a instrução da boa palavra de Deus. Seja animado em nome do Senhor Jesus. Não dê ouvido às vozes estranhas que vêm aqui para tirar a tua paz, tirar a tua alegria, tirar o teu ânimo. Esforça-te, Deus te ajudará. O que Deus te pôs no coração, faça em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor que te envia te dará vitória no nome de Jesus. Deus seja louvado. Amém. Unidos, ajoelhados, agradeçamos a Deus. Amém. Aleluia, Senhor eterno. Aleluia. Senhor, nós estamos ajoelhados novamente aos teus pés, em sinal de gratidão a Deus, por esse culto que tu nos tem dado, pela boa presença e paz do teu Espírito entre nós, e principalmente pela tua santa palavra, que veio falando aos nossos corações. Senhor eterno, queira guardar a tua palavra em nós, fazendo-nos meditar sempre nela de dia e de noite, esperando o seu real cumprimento nas nossas vidas. Nós cremos por fé que o Senhor maravilhoso que é e santo nos ajudará em todo o tempo e nós glorificaremos o teu nome. Nos despede na paz de Deus e nos dá mais um hino guiado pelo teu Espírito Santo. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, bendito eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos ficar todos de pé, filhos? Por favor. Vamos despedir com o hino 142. Santo é o Senhor. 142. A Cristo Jesus, tudo Ele pode por nós resolver. Somente andemos na senda de luz e bem tranquilos iremos viver. Cristo Jesus tudo pode, conosco está. Bênçãos dará, Ele do céu nos socorre, e nada nos faltará. Nosso conforto está em Jesus, paz e alegria só Ele nos dá. Somente Ele é quem nos conduz, o Redentor nunca nos deixará. Cristo Jesus tudo pode, conosco está, bênçãos dará. Ele do céu nos socorre, e nada nos faltará. Senhor, Senhor, não podemos andar nesse caminho de vida e de amor. Por sua graça, Jesus quer nos dar
fé, virtude, firmeza e valor. Cristo Jesus tudo pode, conosco está, bênçãos dará, Ele do céu nos socorre, e nada nos faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, o amor de Jesus e a palavra estejam em nossos corações. Amém. Irmãos, inscrevam-se no nosso canal, sigam o nosso perfil aí no Face e nosso canal no YouTube. Agora, às 2:45, tem o Clamor da Madrugada, como sempre. Boa noite, bom descanso, até daqui um pouco mais. Fiquem com Deus.